Boa noite mesmo a todos, ou o crente tem que dizer a paz do Senhor a toda a amada igreja, né? Irmãos, que alegria estar de volta aqui em Passo Fundo. Na verdade, vocês não vão conseguir se livrar facilmente da gente. Mesmo que a gente vá para o Japão, a gente volta. Eu morei por mais de décadas do lado do chafariz da Mãe Preta e eu tomei baldes daquela água. E reza a lenda que quem bebeu a água ali da Mãe Preta sempre volta. Então é tipo bumerangue, vocês jogam nós, mas a gente volta. Então que alegria estar de volta aqui com os irmãos, com a igreja. E ter esse privilégio de compartilhar um pouquinho, né, de algumas experiências. Fabíola já falou algumas coisas que a gente está envolvido. Se vocês quiserem saber mais, vai ter aí? Parece que quinta-feira a gente vai estar por aí, então você também pode vir aí quinta-feira, a gente vai contar um pouquinho mais do que a gente tem experimentado. Mas agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 67. Eu quero trazer aqui uma reflexão muito importante a respeito de um tema que é extremamente bíblico, extremamente necessário, que deveria ser algo do DNA, devia ser algo que fosse um outdoor na nossa cara, mas não tem sido. Quero falar do núcleo desse salmo, e eu queria que você acompanhasse comigo. Não sei se vão projetar, eu não sei qual que é a linguagem mais que eu peguei aqui, mas de repente a gente fecha. Se você quiser arriscar aí ao meio do século 21, talvez dê certo. Salmo 67. Vou falar aqui a respeito disso, combustível da missão. A Marcela é missionária, vai falar de missão. Todos nós temos uma missão. Todos nós que professamos a Cristo como Salvador, temos a missão. Seja onde for, mas nós temos uma missão de proclamar o Evangelho. E eu queria falar a respeito de o que nos move nessa missão. O que nos faz ir para frente nessa missão. O que não nos deixa ficar parado. Porque se o combustível acabar, a gente sabe que para, né? Então eu quero falar de um combustível que não tem fim. De um combustível que nos mantém avançando sempre, sempre na missão. Mas vamos ler aqui. Salmos 67. Vamos ver se dá. Não, pode esquecer. Não é o 21. Talvez tenta NA, então. Me acha aí. Vou ler aqui na versão que eu tenho. Se fechar ali, o Ricardo começa a transmitir. Seja Deus gracioso. Revista atualizada, a mais básica de todas. Revista atualizada. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Irmãos, esse salmo, uma coisa muito comum nos escritos judaicos, é algo que se chama de quiasmo. Mas quiasmo é uma palavra difícil. E hoje eu quero falar aqui sobre esse é o tema, o combustível da missão, mas eu quero falar sobre uma missiologia doxológica. Mas o que é isso? Né? Segundo Paulo, se você falar uma língua estranha, tem que ter quem traduza. Então, daqui a pouco eu traduzo para você o que é missiologia doxológica. Mas é o combustível da missão. E esse salmo aqui é um salmo em forma de quiasmo. O que é quiasmo? É outra palavra antiga, é uma outra palavra que precisa ser explicada. Mas pensa num cheeseburger, pensa num hambúrguer que tem pão, queijo, carne, queijo, pão.
Ou seja, é uma estrutura que tem no hambúrguer. Esse salmo tem uma estrutura que se repete, para que no meio fique a coisa mais importante, que não é o pão nem o queijo, mas é a carne, aquele Angus, 2 centímetros, maravilhoso, né? Então isso era uma estratégia para apontar e mostrar o que era a coisa mais importante no texto, estava no meio. Isso chama-se quiasmo. É algo muito comum nos escritos judaicos. E esse é um salmo nessa estrutura de Schusburg. Que o centro, a coisa mais importante é o versículo 4, que diz: alegrem-se e se exultem, alegrem e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade, e guias a terra, e guias na terra as nações. Ou seja, esse salmo aqui vai falar um pouquinho do que é o pão, vai falar um pouquinho do que é o queijo, mas ele está apontando para o centro. Ele está falando da alegria das nações. A alegria das nações é o Deus de todos os povos. Ele é o desejado das nações. Em todas as nações, se você for alguém que estuda história, filosofia, antropologia, essas coisas, você vai perceber que todos os povos eles têm histórias messiânicas, eles têm histórias de heróis, e que de alguma maneira vai contar a expectativa que aqueles povos têm em cima de alguns mitos e lendas. E por que é isso? Porque de alguma maneira Deus em determinado momento queria criar expectativas para todas as nações, apontando que Cristo seria aquele que realizaria todas as expectativas das nações. Cristo é a consumação de todas as lendas e expectativas, não que ele seja uma lenda, mas todos os anseios. Ele é o desejado das nações na linguagem bíblica. E ele é a alegria de todos os povos. Não porque ele vem julgar, mas porque o seu governo, a palavra julgar aqui é governo. O seu governo é justo, é leve, é rico, é bom, é amoroso, é maravilhoso, é tudo que nós queremos. E por isso que ele é a alegria dos povos. Ele é a felicidade das nações. Mas esse salmo aqui tem 7 versículos, irmãos. E por 9 vezes, nesses 7 versículos, nós percebemos aqui que expressa repetidamente nos versículos, nós encontramos amplamente algo que é ensinado. Encontramos aqui, com 7 repetições nesses salmos, algo que é repetido assim, exaustivamente, em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que é o desejo de Deus ser conhecido e adorado por todos os povos da terra. Se você é um leitor da Bíblia e você ama a Bíblia não é um livro incoerente. Não é como se fosse um baralho que todo mundo chacoalhou e botou ali de maneira aleatória. A Bíblia é uma grande história. A Bíblia é uma grande narrativa. É a história de Deus. E o que costura cada livro da Bíblia, o que dá sentido a essa grande história, é um único tema. É o desejo de Deus ser conhecido e adorado em todos os povos. Esse é o tema central de toda a Bíblia. É para isso que toda ela aponta. É isso que dá sentido a cada um dos livros da Bíblia. E você vai ver que Deus tem esse desejo. Você vai encontrar isso em Gênesis, quando ele chama Abraão. E ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê isso nos Salmos. A gente acabou de ler um Salmo. Esse desejo de Deus, que todos os povos o conheçam, todos os povos o adorem. Você vai ver isso nos profetas. Você vai ver isso nos livros históricos. Você vai ver isso em Cristo. Cristo não é o Messias de Israel. Cristo é o Messias das nações. Ele veio para salvar todos os povos. E você vai ver isso amplamente nos ensinos de Jesus, nas suas parábolas, na maneira como ele trata as pessoas, em especial também os gentios. Você vai ver isso amplamente em Paulo, nas epístolas. E então você chega no último livro, em Atos, né? Que nós devemos ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você chega no Apocalipse, o último livro, o encerramento da história, e você vê lá que todos os povos, línguas, tribos e nações estarão diante do Cordeiro adorando. A Bíblia é a grande história de Deus, de um Deus que deseja ser conhecido e adorado por todos os povos. E esse salmo aqui fala de povos, 7 vezes em 9 versículos. Quem não sabe, a Fabíola falou, né? Então nós já moramos, eu moro em Passo Fundo, morava, né? Sei lá, até perdi as contas, uns 40 anos.
Toda a vida aqui, Deus então nos levou. Porque o nosso histórico, desde que a gente foi pastor de jovens, desde que a gente começou a cuidar e aqui, oficialmente, como pastor de uma igreja, toda a nossa vida teve, de certa maneira, um envolvimento com missões. Naquilo que nós fazíamos, éramos ligados com missões, trazíamos missionários, trazíamos para os retiros, a igreja aqui é missionária. Então Deus nos levou para as missões, e de maneira integral, que é onde nós estamos hoje. E eu quero trazer uma reflexão aqui bastante necessária, como eu falei, porque nós temos nos distanciado, talvez pelo menos nos últimos tempos, de algo que é extremamente importante, de algo que é extremamente central, que é essa missiologia doxológica em nossas vidas. Você faz parte de uma igreja, não está mais na placa, né? Mas está no estatuto. Nós somos, aqui é a Igreja Missionária Luterana Fé e Vida, que nós carinhosamente chamamos Igreja Fé e Vida. Mas lá no estatuto e lá no registro está a Igreja Missionária Fé e Vida. Essa igreja quis Deus que ela existisse para ser uma igreja missionária. Irmãos, eu falo com santo orgulho que eu não conheço outra igreja nessa cidade. Tem vários tipos de igreja, de liturgia de culto, e muitos de vocês talvez já passaram por algumas delas. Mas não existe uma igreja nessa cidade que oferte quase que a metade dos seus recursos em projetos missionários. Não tem. Tem outras igrejas que apoiam missões, que investem em missionários, mas não nesse volume. E quis Deus que essa igreja existisse para ser uma igreja missionária. Senão ela não precisava existir. Quis Deus que ela fosse assim. Mas você faz parte de uma igreja missionária. Eu quero perguntar para você, que diferença faz isso na sua vida? O que muda você fazer parte de uma igreja missionária ou não? Nós termos uma missiologia doxológica precisa fazer diferença na sua vida, assim como precisa fazer diferença na igreja. A fim de que, irmãos? A fim de que todos nós, enquanto indivíduos e também como igreja, fé e vida, estejamos atuando e celebrando na mesma página que Deus está. Se nós não tivermos uma missão, e eu vou já explicar o que é todas essas palavras estranhas, se você talvez já saiba, quem não sabe já explico. Mas se nós não tivermos uma missiologia que seja doxológica, nós corremos o sério risco de sermos crentes e de sermos uma igreja que está celebrando o que Deus não está celebrando. De estarmos trabalhando onde Deus não está mais. Fazendo o que Deus não queria que a gente estivesse fazendo. Então é importante nós compreendermos isso. Então, quando eu falo de missiologia, acho que essa aqui não é difícil, né? Eu estou falando da nossa tarefa. Se você é um cristão, se você é evangélico, se você já vem há algum tempo nessa igreja, ou se você é novo, e você entende que Jesus é o Salvador, e você entregou sua vida para Ele, então você não está no playground, você não está nessa terra a passeio. Você tem uma missão, você tem uma tarefa, que é anunciar o Evangelho. Você é uma testemunha de Cristo. Na sociedade, na família, no seu trabalho, na escola, na universidade. Todos nós temos uma tarefa. Quando fala de missiologia, nós estamos falando da missão, que é bem conhecido de todos nós, anunciar o Evangelho. Agora, quando fala de doxológica, é um termo que é mais dos livros, de teologia, e geralmente as pessoas não entendem muito esse termo. Mas quando fala de doxológica, nós estamos falando a respeito do objetivo principal da tarefa. A tarefa de pregar o Evangelho, todos nós sabemos que nós temos. Mas e por que eu faço o que eu faço? Qual é o combustível dessa tarefa? O que me move a fazê-la e não desistir de fazê-la e continuar a fazê-la sempre? Isso tem a ver com a doxologia. Então não basta a missiologia. Não basta você só entender a tarefa. Você precisa do combustível certo. Essa tarefa precisa ser doxológica. Doxa é a palavra grega para a palavra hebraica cabote. Lá no Velho Testamento, na Bíblia que está aqui com a gente, obrigado, meu querido. Como eu sempre digo, certamente eu vou guardar um lugar lá na minha direita. Na direita, lá no céu. Não vai ser grandes coisas. Não?
Irmãos, então a palavra doxa é a tradução para o grego da palavra hebraica kabote. Toda vez que o... Já era, pelo amor de Deus. Passa um paninho. Ali não era o melhor lugar. Tudo bem, irmãos, caiu tudo no chão. A Bíblia, escrita no hebraico, e toda vez que a Bíblia queria se referir à glória de Deus, usa a palavra kabote. Mas quando foi traduzida na Septuaginta, 250 anos antes de Cristo, traduzir do hebraico para o grego, então a palavra kabote foi traduzida para a palavra doxa. E essa é a palavra que é usada no Novo Testamento. Tá bem tranquilo, aqui já, ó. Pode deixar aí que depois nós seca. Foi traduzido para doxa no Novo Testamento. E tanto a palavra doxa como kabote, no original, ela tem ideia. O que ela significa? Todos nós aqui falamos de glória de Deus, a gente diz glória a Deus, a gente tem que fazer, quer comamos ou bebamos, precisamos fazer tudo para a glória de Deus, mas o que isso significa? A palavra glória, kabote, doxa, no original, ela diz respeito, ela dá a ideia de algo de peso. A glória, doxa, é algo pesado. Obrigado, meu irmão, eu fiz arte aqui, viu? É algo que é muito pesado. Fala de algo que tem uma densidade muito enorme. Quando nós estamos falando da glória, nós estamos falando da grandeza de Deus. Quando nós estamos falando de doxa, nós estamos falando da imensidão que Deus é. Então é algo muito grande, é algo muito pesado. Isso é doxa. E por isso que C.S. Lewis, quando vai escrever um dos seus muitos livros, e ele quer falar a respeito da importância do ser humano, e ele vai escrever um livro que se chama Peso de Glória. Ele quer falar da importância do seu irmão, da importância da pessoa que está do seu lado, porque ele carrega a imagem de Deus. E essa imagem de Deus que está no seu irmão é algo pesado, algo denso. E ele vai botar o nome do livro de Peso de Glória, porque ele está falando disso. Por exemplo, quando nós fazemos uma festa e a gente quer que essa festa dê muito certo, a gente quer promover algo, lançar um produto, seja lá o quê, e aí você quer promover o evento, você quer convencer pessoas para vir, geralmente, qual é a expressão que a gente usa? Ô fulano, vem, a festa vai ser muito boa, porque nomes de peso, não é isso que a gente diz? Nomes de peso já confirmaram presença. A glória de Deus é a coisa, irmãos, mais densa do universo. É a coisa mais pesada que existe em todas as galáxias. A glória de Deus é tudo o que Ele é. É tudo o que Ele faz. É tudo o que Ele é digno. Glória fala da fama de Deus. Glória fala da reputação de Deus. Glória fala da beleza de Deus. Fala das virtudes de Deus, da sua santidade. É tudo aquilo que Deus, e é tudo aquilo que em Deus evoca em nós encantamento, admiração, deslumbre, estarrecimento. A glória de Deus, não sei se você concorda comigo, se nós lemos a mesma Bíblia, mas a glória de Deus é absolutamente central em todo o ensino das Escrituras. Amém? Todos os ramos da teologia, cristologia, que estuda sobre Cristo, angiologia, que estuda sobre anjos, pneumatologia, sobre as coisas do Espírito, soteriologia, sobre salvação, e todas as outras logias da teologia são como pequenos rios. São tudo como pequenos rios que desaguam num grande oceano. E esse grande oceano da teologia é a glória de Deus. Assim, tudo na fé cristã, irmãos,
Tudo na nossa experiência de igreja, tudo na nossa experiência de vivência de fé no dia a dia, diz respeito a isso, ou pelo menos deveria dizer. E tudo deveria ser para isso e apontar para esse oceano. É para aí que tudo flui. Esse é o destino final. Tudo e a todo tempo é sobre isso. Então, é sobre esse Deus constantemente em busca de glória. É sobre esse Deus majestoso, pesado, imenso, lindo e maravilhoso, buscando ser constantemente conhecido e adorado em todos os povos da terra. Essa é a grande história. E em última instância, irmãos, em última instância, Cristo, Jesus, não veio ao mundo para salvar os perdidos. E aí, às vezes os missionários piram, né? Cristo, em última instância, não veio para salvar os perdidos. Ele veio para trazer glória ao nome do Pai. Foi isso que trouxe Cristo à terra. Esse foi o maior propósito de Cristo ter encarnado e vindo até nós, glorificar o nome do Pai. Desde a eternidade, o que move o Filho é trazer glória ao Pai. E Ele continua fazendo isso. E Ele nos mostrou como que faz isso. E Ele nos chama para continuar andando nos seus passos, vivendo para a glória do Pai. João 17,4. Para você não achar que eu estou falando abobrinha, João 17,4 diz: Jesus está falando, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus estava falando a respeito da conclusão, do porquê que ele veio. E ele veio para glorificar o Pai na terra. E ele fez isso completando a obra. Porque a obra foi maravilhosa. A obra nos salvou. Mas a coisa maior do que a própria obra era a glória do Pai. O que o movia para a obra era trazer glória ao nome de Deus. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para esse propósito foi que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. A glória de Deus, irmãos, é a finalidade última de toda a existência, de tudo que existe. Este é o objetivo principal e supremo da vida de todos nós. Não é a felicidade, não é a luta pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Não está errado, só não pode ser o que te move. Não pode ser o centro. Não pode ser aquilo que te faz levantar e deitar. Não pode. Veja o verso 1 que a gente leu do Salmo 67. Está ali ainda? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Versículo 2 também. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Irmãos, me escuta aqui, presta atenção, dorme não, hein? A sua prosperidade, o seu bem-estar, o seu sucesso não é a finalidade última. Por que que nós prosperamos? Por que que Deus põe a mão e abençoa você com ideias maravilhosas para empreender? Por que que Deus te envia clientes? Por que que Deus te dá recursos? Por que que Deus te dá inteligência, sabedoria e um trabalho? O Salmo é muito claro. O versículo 2 diz, o versículo 1 diz: seja gracioso para conosco e nos abençoe. Irmãos, quem não quer ser abençoado por Deus?
Quem aqui não quer a bênção de Deus? E a bênção de Deus tem ação completa. Ela não é só uma bênção, é o shalom. Ela não é só uma bênção financeira. É uma bênção que chega chegando e alcança toda a sua existência. Quem aqui não quer a bênção de Deus? Todos nós queremos, pedimos, ansiamos. Mas a bênção de Deus tem um propósito. E o propósito está revelado no versículo 2. Nos abençoe, nos alcance, para que? É muito explícito. Para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. O texto, irmãos, está dizendo que o favor de Deus nas nossas vidas tem o propósito que o nome dele seja conhecido e adorado em todos os povos. Sabe, tem uma coisa muito básica, mas muito, muito básica. Eu já estou na fé há bastante tempo. Que uma das coisas que nós somos, e quando a gente começa a entender a Bíblia, uma das nossas funções é que nós somos mordomos. Você entregou sua vida para Cristo e você vai ver isso pelos textos bíblicos, que você se torna um mordomo. Você é um mordomo no reino de Deus. O reino de Deus é o reino que vem, um reino que avança e quer alcançar toda a terra, e Deus te faz um mordomo. Mas o mordomo, ele nunca cuida dos seus bens. Porque se ele cuida dos seus bens, ele não é mordomo, ele é o dono. O mordomo cuida dos bens de outros. E se você pertence a Cristo, significa que tudo o que você tem não é seu, é dele. Estou certo ou estou errado? Esse é o ensino bíblico? Esse é o ensino bíblico, tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, tudo que nós temos em nossas mãos, seu trabalho, seus veículos, sua casa, seu salário, sua aposentadoria, tudo é dele, porque ele é o dono, ele é o rei, e ele que sustenta, e ele que prospera, e ele que dá tudo. Graciosamente, como mordomo, o mordomo usufrui de todos os bens que não é dele, e ele vive bem com todos aqueles bens que não é dele, mas que ele administra. E é isso que Deus permite na sua vida. Mas o bem não é seu. O bem é dele. E quando nós falamos aqui de dízimos e ofertas, nós não estamos falando e apelando para que você meta a mão no bolso e pegue o seu bem e doe para o reino e para a igreja. Não, irmão, você está errado. Você está se apropriando do que não é seu. Nós só estamos falando para você, irmão, Deus agora está pedindo que o bem que é dele, você tire da sua conta e ponha na conta dele. Ponto. É só isso. Amém? Isso é mordomia. É para isso que Deus nos prospera. É para isso que Deus abençoa. Porque Ele quer ver o seu nome conhecido e glorificado em todos os povos. E a bênção de Deus é para isso. Não é para você sentar confortavelmente em cima dos seus troféus e conquistas e dizer, cheguei lá. O objetivo é a glória desse Deus fantástico e maravilhoso que nos alcançou em Cristo Jesus e nos deu salvação e vida eterna. Amém? E esse é o propósito, muito claro no texto. Esse é o grande e global propósito de Deus. E Ele convida seus filhos. Irmãos, Deus trabalha incessantemente nisso. Essa é a missão de Deus. Se nós fôssemos falar de negócio, eu diria para você que esse é o negócio de Deus. Ele quer ver o seu nome conhecido e glorificado em todos os povos. E porque nós o amamos, esse deveria ser o nosso negócio. Se esse é o negócio de Deus, e eu amo Deus, então esse também tem que ser o meu negócio. Ver o nome dele conhecido e adorado em todos os povos. Deus está absolutamente comprometido em revelar-se a todos aqueles que ainda não o conhecem. Em especial aos povos que não têm acesso àquilo que nós já temos acesso em abundância. E é disso que o Salmo 67 trata, e vários outros salmos tratam também a respeito disso. Nossa tarefa ou missão é apenas uma reação. Nós apenas reagimos, nós apenas somos convidados a fazer o que Deus está fazendo.
Nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus que está em missões no mundo. Cristo está redimindo todas as coisas e nós temos o privilégio de trabalhar com Ele. A grande verdade é que nós só respondemos ao que o Deus em missões já está fazendo. Agora, uma missiologia que não é doxológica. Ok, Marcelo, eu sou crente, já faz um tempo, eu sei que preciso testemunhar, que eu sou discípulo de Cristo, que eu tenho uma missão, né? Mas se a sua missiologia não for doxológica, se você não evangeliza, se você não investe a sua vida, seus recursos, para que Deus se torne cada vez mais conhecido por causa da glória do seu nome, você corre o risco de buscar um outro tipo de combustível. Outra motivação para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer enquanto discípulo de Jesus. O problema é que se a sua missiologia não for doxológica, você vai flertar com uma missiologia humanista. Você corre sério risco de ter uma missiologia um tanto carnal. Porque por mais que você seja bem intencionado, não é Deus o centro, não é Deus o que te move, mas é o homem. O homem acaba sendo o centro. Pergunto para cada um de vocês, retórica, você pensa aí, por que nós evangelizamos? Ou por que nós deveríamos evangelizar? Porque às vezes não evangelizamos, né? Mas por que deveríamos evangelizar? Por que nós fazemos missões? Entre muitas respostas que muitas vezes surge a esse tipo de pergunta, talvez você já ouviu ou você mesmo daria alguma dessas aqui. Nós evangelizamos porque as pessoas estão perdidas nos seus pecados. Não é? Nós evangelizamos porque as pessoas estão perdidas nos seus pecados. Nós evangelizamos e nós vamos para as missões e outros povos porque é um mandamento. Eu evangelizo porque é um dever. Muitas pessoas sabem por que evangelizava? Eu já evangelizei várias vezes no meu passado por causa disso. Porque tem medo. Tem medo de desobedecer. Deus deu a ordem, Deus disse. E aí você tem medo. E você evangeliza por causa do medo. Ou por razões escatológicas. Eu evangelizo porque o tempo está terminando. São poucos os dias. E nós temos que ganhar as pessoas. Elas estão indo para o inferno. Perceba, irmãos, que de todas essas razões, e que normalmente nós elencamos elas, perceba que o propósito sempre é o homem. O que me move a cumprir a tarefa é o homem. O homem perdido nos seus pecados. O homem que está acabando os dias e ele vai ir para o inferno. O homem que está perdido nas suas misérias. O homem perdido nos pecados é o que nos motiva. Irmãos, antes que você surte, não está absolutamente errado. Só não pode ser a última razão. Não pode ser esse o nosso combustível. A gente viu em alguns momentos, quando homens contrariaram aquilo que Jesus e os discípulos queria, e os próprios discípulos contrariados com o homem que era para ser ganho, de falar, mestre, o senhor quer que a gente clame aos céus para que deixe fogo e morre tudo? Que a ursa venha e coma? Se o homem for aquilo que te move, facilmente você desiste do propósito. Porque os homens são duros, os homens são difíceis, os homens aborrecem. Você está com as melhores das intenções, cuidando, evangelizando, mas eles são injustos, egoístas. E daqui a pouco você quer saber que vá para o inferno, não quer mais saber. Estou mentindo? Porque é uma missiologia antropocêntrica. É uma missiologia que flerta com o humanismo, que fez do homem o objetivo final. Mas agora uma missiologia que faz de Deus o centro e de Deus o objetivo final é um gás e um combustível que nunca acaba. Quando você entende que o que tem que te mover é a glória de Deus, o desejo de ver o bom nome de Deus sendo glorificado e conhecido na terra, no meio dos colegas, na faculdade. Por mais que os colegas vacilem, falem mal, te persigam. Mas é a glória de Deus. Você não desiste. Então, irmãos,
não é suficiente. Não é suficiente a gente, pastor, missões, evangelistas, escolas, cursos de evangelismo que for, não é suficiente desafiar e enviar crentes para evangelizar. Isso é importante, isso tem que ser feito, faz parte da nossa tarefa, mas só isso não é suficiente. Anterior a isso, nós temos que levar as pessoas a se apaixonarem pelo Deus em missões. Agora, não é possível, irmãos, apaixonar-se por Deus sem estar apaixonado por aquilo que Ele mais ama. Não é possível, não é verdade dizer que eu amo e que eu sou apaixonado por Deus se eu não me apaixono por aquilo que Ele mais é apaixonado. E aquilo que mais Deus ama é glorificar o seu nome entre os povos da terra. Por muito tempo a gente tem evangelizado por razões eclesiásticas. A gente quer ganhar pessoas para montar uma igreja. Não é? São razões eclesiásticas. Não estou dizendo que está errado, ela só não pode ser a última. A que realmente move. Ou por razões escatológicas, como eu falei, ou por razões antropológicas. Não pode, irmãos. Por muito tempo nós tem feito isso a razão da nossa tarefa. Nós precisamos resgatar a ênfase doxológica, que é bíblica, que é central, mas que foi perdida. A verdadeira razão de existir é a glória de Deus. Precisamos encarnar, precisamos reapaixonar com a beleza da glória de Deus, para a gente evangelizar apaixonadamente. Como disse, e agora me ajuda o francês, Saint-Exupéry. Falei certo? Sei lá. Pequeno Príncipe. Quem já leu o Pequeno Príncipe? Ô, irmãos, pare de ser tímido. Ergue essa mão alta aí, quem já leu? O Ricardo já leu. Quem não leu precisa ler, gente. É um dos 100 livros que você não entra no céu se não ler. Diria Jonas Madureira. Não é um livro cristão. E não foi escrito com a intenção de evangelizar nem nada. E nem sei se o autor era de fato um cristão. Mas é um livro que dialoga com o cristianismo. É um livro que só fala de valores e princípios que o cristianismo ama e defende. É um livro lindinho, gostoso e que ensina bons princípios. E no Pequeno Príncipe, ele tem ali uma sacada que é isso. Ele diz assim, ó, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para ficar juntando madeira ou ficar dando tarefas para elas. Mas sim, ensine-as a se apaixonar pela infinita imensidão do oceano. E eles construirão muitos navios. O que a gente tem feito, gente, é juntar madeira, delegar tarefa. Mas essa não é o combustível que nos mantém na missão e na tarefa. Isso queima e termina. Mas se apaixonar pela glória de Deus, por esse Deus em missões, é algo que queima e continua queimando. E que nos leva, manhã após manhã, a viver para a glória de Deus, é o que nos move. E que nos mantém apaixonado por Ele. Isso transforma quem você é, a sua comunicação, a sua existência, a sua intervenção, o seu trabalho. Então a gente tem que parar de ficar juntando madeira. E realmente se apaixonar pela infinitude desse oceano chamado glória de Deus. Quando nos encantamos com a beleza da glória de Deus, naturalmente nos apaixonamos por missões. E aí você faça a leitura da sua espiritualidade. Quer seja missões locais, transculturais, quer indo, quer orando, quer ofertando, quer seja no seu bairro ou no bairro lá da África. Se você conhece, se apaixona pela glória de Deus e isso te move a viver, não tem como você não ser apaixonado por missões.
ou você não conheceu e não experimentou ainda a glória de Deus. Nesse nível. Só arranhou. Só tocou a superfície. Meus irmãos, cada um de nós aqui, cada um de vocês, cada um de nós aqui, temos um lugar no propósito global de Deus. Você já descobriu qual que é o seu papel no propósito global de Deus? Mas todos nós temos um papel no propósito global de Deus. Deus nos legou uma tarefa. E pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza, Miro, Adrian. A tarefa que Deus delegou a cada um de nós é muito maior do que a fé e vida. É muito, mas muito maior do que Passo Fundo. É a glória de Deus. Esse é o nosso combustível. É o verdadeiro combustível. É o mais poderoso e eficiente. Então não esqueça. A glória de Deus está em Ele ser conhecido e adorado em todos os povos. O Deus que você ama. O Jesus Cristo que veio glorificar o Pai e revelá-lo de maneira perfeita, porque no Velho Testamento era só como um espelho. E Ele vem revelar essa glória. E nós o conhecemos na face de Cristo. Esse Cristo que nos revela o Pai. Revela um Pai que está em missões. Revela um Pai que deseja ser conhecido e adorado. E Ele vai fazer isso até que a sua glória cubra toda a terra, como diz em Abacuque 2,14. John Piper disse: se a glória de Deus não for colocada acima da busca do bem-estar humano em nossas prioridades, ou nas prioridades da igreja, o homem que a gente quer servir não será bem servido. E Deus não será glorificado. Se é só o bem-estar humano que nós estamos buscando, nós falhamos. Se o nosso ensino, enquanto igreja, enquanto pequenos grupos, grupos nas casas, aquilo que nós ensinamos e falamos, se o nosso ensino e nossa ênfase, a nossa prática como igreja não for doxológica, nós corremos o risco de estar oferecendo ensino ruim, teologia ruim, alimento ruim, de baixa qualidade, que vai fazer mal para o povo de Deus. Onde, segundo Piper, por mais bem intencionado, vai acabar que o homem não vai ser bem servido. E Deus não vai ser devidamente honrado e glorificado. Porque não é doxológico. Fazendo um fechamento aqui, últimas palavras a respeito disso, eu quero te dizer só mais uma coisa. Igrejas onde a paixão pela glória de Deus é fraca, o zelo por missões também é fraco. O trabalho daquele que ama a glória de Deus é lutar para que a missão de Deus ser conhecida e adorada em todos os povos seja promovida. Esse é o papel daquele que ama a glória de Deus. Constantemente ele luta para que a missão de Deus ser conhecida e adorada em todos os povos vá adiante. Então, ao falar de missões, eu quero que você repense a sua ideia de cristianismo. Do que você tem pensado a respeito de Deus e de igreja. Participar junto com Deus em missões, irmãos, não é obrigação. É um privilégio. Amém? É um privilégio. Você está se juntando àquilo que é a coisa mais fantástica e maravilhosa que está acontecendo nesse exato momento. Não é juntar pila no banco. Não é viagens fantásticas. Nada de errado, está bacana. Mas não é sobre isso. A coisa mais gloriosa e fantástica é você se unir naquilo que Deus está fazendo. Se você viver 15 anos nessa terra, ou viver 100 anos, diante da eternidade, não muda nada. É nada 15 anos e 80 anos diante da eternidade. Então que você viva os anos que Deus te der, focado na glória dele.
em ver o seu nome conhecido e adorado em todos os povos. Qual tem sido a sua razão de existência? Se o nosso foco é apenas a igreja local, se é apenas Passo Fundo, meus irmãos, definitivamente nós não estamos na mesma página de Deus. E às vezes podemos achar que estamos abafando. Não podemos ser uma igreja focada só em nós mesmos. Não podemos ser uma igreja que tem como alvo apenas a cidade de Passo Fundo. Você sabia que no mundo existem em torno de 17 mil povos ou etnias? Você sabia? Que em todos os 195 países geopolíticos que existem por aí, existe em torno de 17 mil povos. Desses 17 mil povos, 10 mil já foram alcançados pelo Evangelho. Alcançados, eu não estou dizendo que todos eles são cristãos lá. Mas eu estou dizendo que pelo menos o cristianismo já chegou. Nesse lugar já tem uma Bíblia traduzida na língua do povo, daquele povo. Já tem uma quantidade razoável de cristãos e uma igreja que é capaz. Ela não precisa mais de missionários que venham de fora. Ela não precisa mais de dinheiro que venha de fora. Ela mesma tem condições de, por conta própria, dar seguimento naquilo que Deus chamou ela para fazer naquele povo. Mesmo que leve 10, 20 ou 30 anos. Ela já tem condições de fazer. Então, isso é considerado um povo alcançado. Agora, existem 7 mil povos que não foram alcançados. Que as pessoas não têm acesso ao Evangelho. Que as pessoas nascem, morrem, sem conhecer a Cristo, sem ter passado na vida delas um cristão. Elas nascem numa determinada religião e elas não têm a escolha, a possibilidade, o pensamento de dizer, mas eu poderia escolher outra, porque não chegou a elas a possibilidade de uma outra. Elas não têm escolhas. São povos onde a quantidade de cristãos é menos de 2%. Algumas é 0,0 alguma coisa. De cada 10 pessoas nesses locais, 9 morrem sem ouvir falar de Cristo, sem ter acesso ao que nós temos de abundância. Sete mil povos, irmãos, que nós não vemos, e que esse salmo que a gente leu não faz sentido. E esse salmo diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E para isso que Deus nos abençoa, para isso que Deus nos prospera, para que os povos adorem a Deus. Mas há 7 mil povos que não louvam a Deus. E onde não há adoração, precisa de missão. A missão existe porque Deus não é adorado. E enquanto Deus não for adorado, nós temos que focar nesses povos. 1/3 da população mundial fazem parte desses povos não alcançados. Mais de 40%, irmãos. Você sabia disso? E isso é importante para você? Isso te incomoda? No Brasil, irmãos, nós somos aproximadamente, e aqui pode variar as estatísticas, no Brasil nós somos aproximadamente, segundo fontes mais evangélicas, em torno de 70 milhões de evangélicos. Segundo o IBGE, 50 milhões e um pouquinho. Mas aproximadamente 70 milhões de evangélicos. E você sabe quantos missionários brasileiros desse contingente de 70 milhões de evangélicos, você sabe quantos missionários brasileiros atenderam o chamado e estão fora do Brasil num campo transcultural? Eu nem estou dizendo que eles estão nesses povos não alcançados, mas eles estão fora do Brasil sendo missionários brasileiros, fora do Brasil. Vocês têm uma ideia de quantos? De 70 milhões? Pode falar, amigo? Muito bem, amado. 20 mil, irmãos. 70 milhões de pessoas.
70 milhões de gente que todo domingo vai à igreja, chora, arrepia o pelo, cai de joelhos, borracha, promete, adora, tem relacionamento, eu não estou julgando, tem mesmo. 70 milhões. Nós só temos apenas 20 mil missionários brasileiros. É uma vergonha. É o retrato de uma igreja. 20 mil falei agora, né? 20 milhões não, 20 mil. É 0,033%. No mundo, de cada 210 mil evangélicos protestantes, apenas um se torna um missionário e vai para o campo transcultural. É como se todo Passo Fundo, presta atenção, é como se todo Passo Fundo fosse evangélico. Ia ser maravilhoso, não seria? Sei lá. É bom ter um contrassenso, né? Mas pensa que todo Passo Fundo é evangélico. E nós estamos celebrando a cidade mais evangélica do Brasil. Todo mundo aqui é evangélico. E aí o BGE vem, a gente vai pesquisar, e de todo o Passo Fundo, nós tivemos a capacidade de mandar apenas uma pessoa para fazer aquilo que Deus está fazendo, e aquilo que Ele mais ama, e aquilo que a igreja devia estar com o seu coração. Segundo os levantamentos da Receita Federal, e eu não estou mentindo, pode pegar o celular e dar um Google agora, porque eles estão de olho. E com o Pix o negócio vai ficar ainda mais apertado. Mas segundo os levantamentos da Receita Federal, a igreja evangélica brasileira arrecada por ano 21,5 bilhões de reais. Essa é a arrecadação da igreja evangélica brasileira. E duvido que eles declarem tudo, então com certeza é mais. Mas o que chegou lá no fisco, a igreja brasileira arrecada 21,5 bilhões, em torno de 60 milhões por dia. Não está errado. Não estou dizendo que está errado e que estão tirando do povo. É ofertas e dízimos. E eles pagam pastores, construções, creches, hospitais, etc. É a realidade da arrecadação. Não é uma igreja pobre. É uma igreja rica. São 20 bilhões, 60 milhões por dia, a arrecadação da igreja evangélica brasileira. Mas você sabe qual que é a média do cristão normal? É uma média. Que um cristão brasileiro oferta dos seus recursos, que não são seus, é o do pai, né? Que a gente só é mordomo. Mas na média, sabe quanto que um cristão no Brasil oferta para missões transculturais? 33 centavos por mês. R$ 3,60 no ano. A média de um cristão evangélico brasileiro é doar meia latinha de Coca-Cola para aquilo que Deus mais ama, para aquilo que Deus está movendo, para aquilo que Deus quer ver acontecer, seu nome ser conhecido e glorificado em todos os povos. Irmãos, estou terminando, irmãos. Eu só venho uma vez por ano, então tem paciência aí. O hemisfério norte já foi o centro da fé cristã e protestante e evangélica. Tudo vinha de hemisfério norte, Europa, Estados Unidos. Os grandes pregadores, os grandes nomes, todos os livros que você lê de heróis da fé e tal, é tudo hemisfério norte. Porque era uma igreja que crescia, era uma igreja que tinha recursos e uma igreja que enviava. Vai para a Índia, vai para a China, vai para a África, vem para o Brasil e vai para todo canto. E era uma igreja que investia em missões. E o centro do mover de Deus por 18 séculos, 19 séculos, esteve no hemisfério norte. Mas essa igreja enriqueceu, ficou confortável, parou de investir em missões e começou a viver só para ela. E o que nós percebemos hoje? Que o centro do agir de Deus não é, já há algum tempo, o hemisfério norte. O centro do agir de Deus é o hemisfério sul.
os grandes movimentos, o grande crescimento está acontecendo, enquanto lá diminui, aqui, latinos, África, Ásia, cresce. Porque são igrejas que continuam investindo e que têm um coração em missões. Agora, se nós, como Fé e Vida, Igreja de Passo Fundo, Igreja brasileira, ficarmos ricos e confortáveis e não termos o nosso coração naquilo que Deus tem, a história se repete e o mover de Deus migra para outro lugar. Porque o negócio de Deus é fazer o seu nome conhecido e glorificado em todos os povos. Então tenha um santo orgulho, se é que dá para passar esse pano aí, né, pastorado? De ser parte de uma igreja que não é a bambambam e a maior da cidade. Mas te garanto que é a mais missionária. Que é a que tem um coração de se sacrificar, de sangrar, tendo necessidades locais. Mas ela sangra para que esse sangue do Salvador, do Messias, alcance outras nações e outros povos, ofertando dos seus poucos recursos, em grande parte nas missões, naquilo que Deus quer ver acontecer. Mas o fato de nós darmos quase metade dos nossos recursos, e nós temos uma igreja que tem uma ênfase missionária, e eu estou falando isso aqui, irmãos, é porque eu quero dizer para vocês que mesmo assim, Fé e Vida, nós podemos mais. Amém? Nós podemos mais. Com certeza nós podemos mais. Então, irmão, para de ser muquirana. Joga veneno nesse bolso cheio de escorpião. Contribua na comunidade. Abençoe com suas ofertas e com seus dízimos com fidelidade. Não são seus. Diante do Pai, um dia vocês terá. Ele dirá, você era mordomo. O que você fez com os bens que eu dei, que é meu e que eu dei para você administrar? Trabalhe com força. Prospere. Cresça a empresa. Abra nova empresa. Faça mestrado, doutorado, alcance novos locais. Mas dizendo, Deus, eu quero crescer, eu quero ter sucesso. Não porque eu quero realizar as viagens dos sonhos. Porque eu quero doar mais. Porque eu quero abençoar mais. Eu quero que o seu nome seja conhecido e adorado na terra. Então nós podemos fazer mais. Começando pelo princípio do dízimo e da oferta. Nós somos fiéis nesse princípio que é bíblico. E você não está doando aqui para ver necessidades locais. Não, você está doando numa igreja que investe os seus recursos, na grande parte, em projetos missionários. Mas eu quero desafiar vocês a continuarem. Quem sabe um dia essa igreja vai crescer e ela vai, em nome de Jesus, já tem crescido. Chegar a ser 200, 300, 400 e você diga, nossa, nossa arrecadação aumentou 50 vezes, mas agora nós estamos dando 60% para missões, porque os 40 já está bom demais, nós estamos fazendo muito com 40 aqui na localidade. Não percam esse coração. Amém? Não há nada mais importante que a glória de Deus. E a glória de Deus está em ser conhecido e adorado em todos os povos. E um dia você vai chegar diante dele e dizer, Deus, eu fiz parte do projeto global. Eu participei. Eu não pisei num povo não alcançado, talvez eu não fui para um local, mas eu era parte de uma igreja que fazia. Eu orava pelos missionários que estavam lá. A gente continuou enviando novos missionários. A gente começou movimentos em prol de que mais aconteça em função de missões na terra. Esse é o chamado, irmão, dessa igreja. Não deixe qualquer outro tipo de pensamento querer roubar isso. Amém? Que o Senhor seja glorificado e eu espero que de fato você saia daqui bem irritado. Bem incomodado com a glória de Deus. Ou com qualquer tipo de cristianismo ou vivência de fé incondizente com uma vida que quer trazer glória para Ele constantemente. Quer seja na sociedade, na cidade onde você está, e que se alegra em ver Ele chegando onde Ele não chegou. Em povos tendo acesso que antes não tinham. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, falar da glória do Senhor é irritante.
nos machuca, nos incomoda, porque ela passa em todas as áreas da nossa vida, principalmente daquelas onde nós estamos nos negando a deixar o Senhor entrar. Mas eu peço a Ti, Senhor, como cego, que os nossos olhos vejam. Deus, que toda resistência, tudo aquilo que impede de desfrutarmos, de sentirmos, de vivermos, de vibrarmos com a glória, com a possibilidade de vivermos essa grande aventura em Passo Fundo e a partir de Passo Fundo. Deus, toda distorção, Deus da nossa fé, cura-nos. E ajuda a mim, a cada um dos meus irmãos, mergulhar nesse oceano do conhecimento da glória do Senhor, do aumento do entendimento da vivência da glória do Senhor, Deus, como combustível, Deus, que me faz ser um cristão melhor, um profissional melhor, um pai, uma mãe melhor, alguém mais engajado na minha igreja, tudo, não porque eu quero impressionar homens, mas eu quero que o Seu nome seja conhecido e glorificado em toda a terra. Ajuda-nos enquanto pessoas e igreja a nos apaixonarmos pelo Senhor em missão, por aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém.